Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de filosofia. Que bom ter você aí para participar conosco, interagir, aprendermos juntos sobre algo tão importante que é o pensamento filosófico. Como eu gosto sempre de dizer, a filosofia não é algo distante, não é algo que não serve, é algo que só para os grandes intelectuais, de forma alguma. Primeiro, que todos nós somos inteligentes suficientes para aprendermos sobre o contexto filosófico, sobre o pensamento filosófico. Segundo, vocês vão ver que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, faz parte da filosofia. Apenas vamos colocar nomes, vamos dar definições a esse contexto filosófico, tá bom? Então vamos para mais uma aula de filosofia. Porém, não esqueçam de se inscreverem nas nossas redes sociais. Não esqueçam de ir lá no Instagram, Facebook, no próprio YouTube, fazer a sua inscrição, interagir, participar conosco, baixar o aplicativo Conecta Aí, participar desse momento especial, mandar suas perguntas, que nós estamos aqui à sua disposição para aprendermos juntos sobre a filosofia. Também você pode ir lá no @marconi1977 e lá é o meu Instagram que você pode também mandar suas perguntas, interagir, participar junto conosco desse momento, tá bom? Aguardo vocês lá, tira sua foto, sua selfie, mande para nós, diga ali, professor, estamos juntos, misturados, porém não aglomerados. Não esqueçam disso, para que a gente possa vencer esse mal terrível que assola a humanidade hoje. Estamos juntos para isso, tá bom? Muito bem, o nosso tema de hoje é um tema muito gostoso, muito bom de estudar. Como eu falei para vocês, faz parte ali do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e nós vamos agora ter conceitos filosóficos sobre eles. O tema de hoje é a filosofia e suas relações com a arte. Como é que a filosofia vai se relacionar com a música, com a televisão, com a literatura e com o cinema, ok? Vamos lá? Vamos juntos nessa grande viagem, vamos juntos nesse grande aprendizado filosófico? Muito bem. Uma pergunta para que comecemos inicial aqui, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre o nosso tema, talvez seja o que é arte. Claro, a arte é algo assim que impressiona, seja ela quais forem as suas dimensões. Eu, por exemplo, particularmente, sou um apaixonado pela arte, não é? Seja qual for o tipo de arte. Eu acho que essa questão de trazer para nós o belo, trazer para nós a essência daquilo que é a harmonia, é importantíssimo, é algo assim grandioso nesse contexto da arte. Eu não quero me detalhar muito sobre essa questão por dois motivos. Primeiro, que vocês vão ver e continuam a ver isso com os nossos amigos do Educapé que trabalham direcionados com a arte. Segundo, na própria história também fala um pouquinho da história da arte. Mas para que a gente possa entender o assunto de hoje, é bom que relembremos o que seja essa questão da arte, tá bom? Vocês podem ver aí no slide uma foto linda de um quadro e com a pergunta essencial para a nossa disciplina hoje, para o entendimento do nosso assunto de hoje. O que é arte? Essa pergunta ela pode ser respondida a partir de um contexto histórico. Em 1735, Alexander Balganter, ele utilizou pela primeira vez o termo estética, certo? E quando ele usa esse termo, estética, ele revoluciona aquilo que se acreditava ser a arte. Por quê? Porque ele conseguiu, a partir desse termo, do estudo da chamada estética, ele conseguiu linkar a arte com a filosofia, por causa da sensibilidade. Vocês conseguem ver que tudo pode estar relacionado ao conceito filosófico? Vejam como a filosofia é algo abrangente, ela não está ligada apenas a um conceito em relação àquilo que nós chamamos da origem de todas as coisas, por exemplo, como defendiam ali os pré-socráticos. Mas quando nós entramos na questão da beleza, a questão da estética, na questão da própria arte, nós começamos a entender que ela parte do princípio da sensibilidade. Então a arte seria o que, professor? A arte seria a origem, é aquilo que dá origem às emoções estéticas. Como, por exemplo, essas emoções estéticas estão ligadas ao quê? Ao sentimento daquilo que é o belo e ao sentimento de prazer,
certo? De você ver algo como sendo belo, como sendo lindo de se ver. E quando eu falo belo, não estou apenas relacionado à questão da estética perfeita, mas aquilo que é o passar, algo que é do próprio do ser humano para o outro. E isso gera um prazer de você descobrir, de você entender, de você se sensibilizar para aquilo que o outro fez. Então, a arte não está principalmente ligada a questões técnicas. Não é só uma questão de criar algo, mas está em relação ao expressar. Como é que eu vou expressar algo a respeito de alguma coisa? E isso é trazer o belo, a essência do belo, e vai provocar no outro um prazer, né? Porque esse prazer vem através da contemplação. Quando você vai ver um quadro, por exemplo, você para, reflete, pergunta-se, procura entender a respeito do que levou a ser feito aquele quadro. Então, essa mistura do belo, da provocação do prazer e da contemplação leva o ser humano ao entendimento da arte e a sua relação com a filosofia. Compreendeu aí esse aspecto? Porque a arte é tão importante para a questão filosófica, a relação do belo, né, daqui da expressão da beleza, da provocação do prazer e do espírito da contemplação. Fechado? Muito bem. Então, a arte se relaciona com a filosofia? Sim. Platão, nosso amigo Platão, que você pode até dar uma olhadinha lá na aula do primeiro ano, que eu falei agora um pouquinho a respeito de Platão na aula anterior, você vai ver que Platão ele tinha um conceito sobre o belo. Platão dizia o seguinte, que a beleza, né, ou o belo, era quando você chegava a manifestar os valores. O belo é a manifestação evidente, ele usa uma expressão bem interessante, evidente dos valores. Então, o que seria a arte? Vejam que Platão, ele falava a respeito de dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias é o mundo da perfeição, no conceito do ponto de vista platônico, e o mundo do sensível era o mundo onde nós estamos, onde as coisas não são perfeitas, onde as coisas procuram-se sempre o crescimento, a busca da razão, a busca do conhecimento, a busca da verdade. Então ele dizia o seguinte, a arte é a imitação das coisas sensíveis e daquilo que acontece no mundo. Então, se eu procuro ver na arte aquilo que está aqui no mundo onde eu estou e aquilo que acontece no mundo onde eu estou, então a arte seria o quê? A manifestação dos valores éticos e morais. Por isso que ela se torna tão essencial, porque eu vou mostrar aquilo que é do mais importante quando eu faço algo para entender essa arte. Aristóteles, ele já entendia a arte de uma forma um pouquinho diferente, mas com o mesmo conceito, a partir do mesmo conceito do nosso amigo Platão. Ele diz o seguinte, na arte, para Aristóteles, havia duas coisas, ordem e simetria, certo? Então, para eu entender essa ordem e essa simetria, eu preciso ter uma visão do todo e não apenas de uma parte. Lembre-se que tanto Platão como Aristóteles, eles trabalhavam com um conceito antropológico, ou seja, uma visão do ser humano, uma busca do entendimento do ser humano e sua relação como ser social. Então, o que é que Aristóteles diz? Para poder eu entender uma arte, eu preciso ver todo o seu conjunto. O porquê escreveu, ou melhor, o porquê fez essa arte, como foi feita essa arte, por que se fez essa arte, o que a pessoa queria expressar através dela, qual era o seu conceito dos seus valores, da sua razão e assim por diante. Ele chamou isso de ordem e simetria, ok? Muito bem. Galera, antes de eu continuar aqui, vocês já entenderam o que é arte, né? Já deu para entender agora a relação da filosofia com a arte. Porém, antes de eu continuar, eu quero que você pegue seu celular, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, certo? E você vai ter a oportunidade de fazer os downloads de todos os nossos fascículos e também podcasts
e aprender um pouquinho mais a respeito desses assuntos. Professor, mas como é que eu vou fazer isso, professor? Se eu estou com o celular na mão, como é que eu vou apontar? Senão eu vou deixar de assistir sua aula. Calma, tá vendo aí um link que está aí no YouTube? Se você clicar nesse link depois da aula, ou até mesmo agora, mas agora não, segura um pouquinho aí para você poder participar conosco aqui, aprender um pouquinho mais sobre a arte e a filosofia. Mas você clica aí nesse link e você vai direto para também o site onde estão os fascículos e os podcasts, ok? Então, QR Code, faz o download aqui, ou o link para que você possa pegar todas essas informações. Fechado? Não deixe de fazer isso não, viu? Participe conosco, aprenda um pouquinho mais. É uma maneira ótima que o Educapé traz para que você possa ter todos esses materiais em mãos, ok? Vamos voltar à nossa aula? Muito bem. Então, nós entendemos um pouquinho em relação a essa questão da arte. E quando se fala em arte, talvez um dos aspectos mais bonitos dela seja a música. Você gosta de música? Eu sou um apaixonado pela música. Eu gosto muito de música. Apesar, não é que eu não tenho assim uma voz tão privilegiada para o canto, não sei tocar nenhum instrumento, faço só aquele negócio lá. Meu único instrumento que eu toco é o bater na mesa, né? Tá, aquela batidinha ali clássica, né? Mas eu não sei cantar, não é minha praia, né? Não tenho uma voz tão privilegiada como meu amigo aqui, né, da transmissão, que está junto comigo aqui, mas a música é algo encantador, não é? Quem não gosta de cantar, quem não gosta de ouvir uma música? Então, eu posso dizer que a música é a arte mais direta. Por quê? Alguém já disse que a música é algo que entra no ouvido e vai para o coração e manifesta-se na alma. Né? É gostoso, é prazeroso. E quando se fala nessa relação de música e filosofia, eu comecei a pensar, eu quero trazer uma música para, junto com a galera, a gente fazer uma análise filosófica dela. Então, depois de pensar em várias músicas, em que eu poderia trabalhar com vocês, eu pensei em uma. Talvez não seja do tempo de alguns, ela já, se não me falha a memória, ela é da década de 80, mas tem uma letra ali no finalzinho da década de 80, início dos anos 90, por ali, mas tem uma letra fantástica que nos faz refletir de uma forma muito forte em um aspecto da filosofia, que é a chamada tanatologia. Professor, que palavra difícil, o que é isso? O estudo da morte. Como é que a filosofia encara a morte? Qual o conceito da vida? Né? Qual o conceito da morte? Como está preparado para tal momento? Aí você pode pensar assim, nossa, professor, pensar em morte? Sim, a filosofia tem um olhar diferente de nós que somos do Ocidente. A gente vê a morte como algo, e realmente não quero aqui menosprezar nada em relação a isso, que é um sentimento, principalmente a saudade que fica em nosso coração em relação àquelas pessoas que nós amamos e que se vão, e essa saudade eu levo no meu coração muito forte, mas a filosofia e os povos antigos, né, os gregos, o Oriente, olhava a morte como um processo aonde ele já deveria pensar nela desde a sua vida. É como se eu pensasse assim, quando eu morrer, será que eu cheguei ao nível da ética, ao nível do conhecimento, ao nível da verdade? Será que eu me tornei aquilo que realmente eu deveria ser? E Epitáfio, que é essa música, né, composta pelo Sérgio Brito e cantada pelos Titãs, um grupo que até hoje ainda, né, tem seus shows, etc. Ele traz uma reflexão a respeito disso. Ele dizia o seguinte, eu deveria ter amado mais. Você já parou para pensar nisso? A gente deveria ser assim, oferecer
mais amor às pessoas que estão ao nosso redor. Deveríamos ter expressado mais nossos sentimentos através das lágrimas. Deveríamos parar um pouquinho mais. Você talvez tenha uma vida, né? Muitas pessoas, uma vida agitada. A gente acorda de manhã cedo, vai para um lado, vai para o outro. A gente não para, a gente não... parece que a vida, se nós tivéssemos 50 horas por dia, não seria ainda o suficiente para tudo que temos que fazer. E perdemos a oportunidade de ver o sol nascer, de arriscar, até mesmo de errar. A vida é feita assim, não tem como buscar a perfeição. Nós vamos errar, nós vamos falhar em alguns momentos, nós vamos ter momentos onde vamos ser fracos, não seremos eternamente fortes. Então ele diz assim: ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, não do jeito que nós somos, né? A questão do pensamento, da alteridade dentro da filosofia. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, o sentido da vida, desenvolvido principalmente por Viktor Frankl, né? No conceito da logoterapia. Ou deveria ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me portado menos com problemas pequenos, eu deveria ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é, cada um cabe, alegrias e as tristezas que vier. Ou seja, cada um sabe como ele viver, como é ser um indivíduo. Olha aí, ó, o conceito do indivíduo e do coletivismo que é estudado na filosofia. E dessa forma, veja que fala um pouquinho sobre esse conceito da filosofia relacionado à música. Televisão, professor, sim, a televisão, os programas que passam ali. Eu quero sugerir um para você, um programa que particularmente eu sou apaixonado, Café Filosófico. Você pode também ver no YouTube, coloca lá, Café Filosófico. Tem muitos filósofos que participam ali, como Cortella, Pondé, Karnal e tantos outros que vão ali e fazem discussões históricas, filosóficas, sociológicas, importante. E você também pode ver, procura aí nas nossas aulas anteriores, comunicação de massa, o pensamento de Lipovetsky dentro do conceito do pós-modernismo, a influência, né, desses programas televisivos, principalmente os chamados reality shows, né, que tem uma influência tão forte, né, dentro da nossa forma de pensar, da alienação da sociedade. Então veja que existe uma relação, tudo é ponto de vista filosófico. A literatura, que é algo que faz com que nós estudemos, né? Vejam que existe uma ligação, uma estreita ligação da filosofia com a literatura. Por quê? Porque a filosofia traz uma herança. A herança grega ela é literária. Desde Aristóteles, como também o período socrático, como o nosso amigo Platão, que escreveu diversos livros, né? A filosofia romana, o pensamento romano, o período pré-socrático, que muitos livros foram escritos a respeito da origem. Então, poderíamos dizer que a filosofia trouxe a literatura, trouxe a escrita, algo assim fenomenal, para que eles pudessem crescer no conhecimento, na busca pela verdade, pela ética, etc. E hoje você encontra também bons livros que você pode entender a filosofia, que você pode entender a sua vida a partir do contexto da busca pelo conhecimento. Então veja que existe uma relação direta da literatura com a filosofia, com aquilo que está escrito para que nós entendamos. E sem sombra de dúvida, uma das verdades a respeito da filosofia é a questão do cinema, né? Essa relação da filosofia com a arte é a questão do cinema. E quem aqui não fica impressionado pelos filmes? Mas eu gostaria de falar de um filme. A gente também até porque não temos tempo de analisar tantos outros. Mas um filme, ele é essencial para o nosso entendimento filosófico, que é o Coringa. O mais novo, né? Eu acho que tem o quê? 1 ano ou 2 que foi lançado. E no filme Coringa tem uma frase que me chama a atenção, que é nessa frase do filme Coringa, para que eu quero mostrar para você a relação
da arte, né, com a filosofia, principalmente ali no contexto do cinema. Vários filmes trabalham esses conceitos filosóficos, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Coringa. Nessa frase, olha que coisa impressionante, na verdade uma pergunta. Você pode se vingar do mal sem se tornar parte dele? E aí? Você pode, vou repetir, se vingar do mal sem se tornar parte dele? Eu vou fazer aqui feito o meu amigo, né, do professor de biologia, né? Vou dar 5 segundos para você pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. É rapidinho. Então, Andrei, não faz assim, né? 5 segundos para você pensar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Que pergunta difícil. Por que Coringa faz essa pergunta? Na tradição feudal, deixa eu explicar aqui para você enquanto você pensa. Olhe aqui para esse slide e deixa eu lhe explicar uma coisa. Na tradição feudal, o tolo ou bobo da corte que animava os nobres. Eles, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não eram personagens apenas de ordem cômica, mas na verdade eles falavam verdades disfarçadas de piadas, de loucura, do riso. Era como hoje aqui no nosso linguajar nordeste, eles enfiavam a faca rindo, né? Enquanto sorriam. Então, em alguns idiomas, inclusive, a terminologia bobo e louco sequer se distinguem. Então, o bobo e o louco seriam praticamente a mesma coisa. E na língua francesa, por exemplo, ele tem o sentido de alegria, bagunça, ou seja, a festa dos loucos. Quem é o Coringa? Esse bobo, esse louco que é demonstrado no filme. O Coringa é o bobo da corte de Gotham. Eu não sei se você já assistiu, né, toda a série da vida de Batman, ou os filmes, ou até mesmo uma série que tem esse nome, Gotham. Mas Gotham é uma cidade que está apodrecida pelo sistema, envolto de corrupção, e ele foi engolido por esse sistema corrupto, vomitado, né, por todos aqueles que o fizeram ser o que ele era. Então ele tenta trazer essa realidade de uma forma crua, violenta e mostrar a todos: vocês me tornaram isso e agora eu vou destruir, vou acabar com vocês. É interessante que essa mesma loucura que ele injeta em Gotham, ele encontra um defensor da cidade. E quem é esse defensor? Batman. E quem é Batman? Batman é aquele ser criado com um desejo, uma obsessão. A obsessão pela vingança e pela justiça. Por isso que Coringa faz essa pergunta. Você pode se vingar do mal, mesmo que ele não seja, mesmo que o mal seja algo tão ruim. E se você fosse se vingar dele, você faria parte dele? E aqui você traz um problema, o problema do mal, que é conhecido como Teodiceia, e que parte do pensamento de Epicuro, quando Epicuro dizia o seguinte, sobre as 4 possibilidades do mal. O Deus quer eliminar o mal no mundo, mas não pode, e se isso acontece, ele não é onipotente. Ou pode, mas não quer, então ele não seria benevolente. Ou nem quer nem pode, então ele nem seria onipotente, nem seria benevolente. Ou quer e pode. E a grande pergunta é: por que não faz? Por que o mal ele existe? Então, por trás de todas essas ações, dessas artes, existem pensamentos filosóficos e que nós iremos debater, nós iremos estudar durante principalmente essa questão de Epicuro, né, essas 4 teorias levantadas por ele sobre a Teodiceia durante as nossas aulas de filosofia. Mas não se esqueça, a arte ela tem um conceito filosófico do pensar, do raciocinar e da busca pela verdade, tá bom? Muito bom passar esses momentos com vocês, interajam conosco, estamos juntos, assistam os filmes, as séries com um olhar diferente, porque filosofia faz parte da nossa vida. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês e até a próxima.